Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Cris e nesse vídeo eu trouxe 3 opções de investimentos para iniciantes. Então se você tem algum dinheiro guardado, se você está começando a poupar mensalmente e quer começar a investir, esse é o vídeo ideal para te ajudar. Essas 3 opções são investimentos de renda fixa, conservadoras e seguras para você fazer os seus primeiros investimentos. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como funciona cada uma dessas opções, vou te mostrar como você faz para investir na prática, para você então sair de opções como a poupança ou até mesmo dar seus primeiros passos no mundo dos investimentos. E antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Estamos com uma meta aqui para atingir 5 mil inscritos, estamos quase batendo essa meta. Se inscreva, ative o sininho e também já deixa o seu like aqui se você gostar desse vídeo, para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas que também querem dar esse primeiro passo no mundo dos investimentos. Bom, antes de começar, gostaria de explicar para você o que é um investimento de renda fixa. Para quem não sabe nada de investimentos, existem 2 classificações para investimentos: investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Por que os investimentos de renda fixa têm esse nome? Porque, no geral, eles não têm muita oscilação ou eles oscilam um pouco e são investimentos mais conservadores, mais seguros, onde você vai ter uma previsibilidade maior de rendimento. Por exemplo, a poupança, que é o investimento mais conhecido aqui no Brasil, ela é um investimento de renda fixa. Nós temos outros investimentos que eu vou trazer aqui no vídeo que também são investimentos de renda fixa. Então, no geral, são investimentos conservadores e geralmente os investimentos de renda fixa vão ter 3 opções de rendimento. A maioria deles são atrelados à taxa Selic, que é a nossa taxa básica da economia brasileira. Outras opções de investimentos de renda fixa vão ser indexadas ao IPCA, que é um índice que mede a inflação aqui no Brasil. Então é o índice oficial do governo que mede a inflação. E outros investimentos vão ser pré-fixados, ou seja, ele ao momento que você investe, você já sabe exatamente a taxa de juros que você vai receber. Outra modalidade também são investimentos híbridos, onde você vai ter um indicador fixo mais alguma taxa de juros fixa. Por exemplo, IPCA mais alguma coisa. Então são essas opções que você vai encontrar em investimentos de renda fixa. Já a renda variável são investimentos como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, são investimentos mais arriscados, onde você vai ter uma volatilidade um pouco maior. Então se você compra alguma ação por R$10 hoje, amanhã ela pode estar valendo menos ou mais do que isso. Então quando a gente fala de investimentos de renda variável, são investimentos um pouco mais arriscados, até pelo fato deles terem essa volatilidade, só que também no longo prazo eles tendem a trazer rentabilidades interessantes. Mas a minha sugestão é que você comece por investimentos de renda fixa, porque são mais conservadores, até que você tenha um capital que você julgue suficiente ali para o seu padrão de vida, para te trazer essa segurança. Aí sim você começa a investir em renda variável, só que independente disso é melhor você estudar ambas as situações para você não fazer besteira e não colocar o dinheiro eventualmente em algum lugar que não seja adequado para o seu perfil. Você pode fazer isso em paralelo também, usando uma parte muito pequena do seu capital, com R$10, R$50, R$100. Você já pode investir também em renda variável, mas nesse primeiro momento, como eu estou te dizendo, comece por renda fixa e você pode começar por esses 3 investimentos que eu vou te falar a seguir. O primeiro investimento que eu trouxe aqui para você é o Tesouro Selic. Provavelmente você já tem escutado falar sobre o Tesouro, e o Tesouro Selic é apenas um investimento dentre os 3 que o governo oferece através da plataforma Tesouro Direto. O Tesouro Direto é a plataforma que o governo criou para que pessoas físicas pudessem emprestar dinheiro para o governo, ou seja, investir nesses investimentos. Então você consegue investir no Tesouro Selic um pouco mais de R$125. Você já consegue investir nessa modalidade. E por que o Tesouro Selic é a primeira opção que eu trouxe? Porque ele é um investimento mais seguro do país. Os títulos do governo, no geral, eles são os investimentos mais seguros. E aí você deve estar pensando, poxa, Cris, emprestar dinheiro para o governo é a coisa mais segura que a gente tem aqui no país? Sim, o governo é a instituição mais sólida que a gente tem. E no geral, investimentos de renda fixa é assim, a gente sempre vai emprestar dinheiro para alguém, para bancos, para empresas ou para o governo, como a gente está dizendo aqui. E por que emprestar dinheiro para o governo através do Tesouro Selic é a opção mais segura que você tem de todos os investimentos aqui no país? Porque para o governo não te pagar, uma série de coisas vai ter acontecido para o governo, imaginando o pior cenário de todos, empresas já vão ter quebrado, a gente vai estar numa situação economicamente falando péssima, e mesmo assim o governo ainda tem mecanismos para te pagar. Ele pode simplesmente emitir mais papel moeda, emitir mais dinheiro, ou emitir novos títulos da dívida pública para captar esse dinheiro de outros investidores e te pagar. É claro que se o governo está numa situação dessa, poucas pessoas vão querer emprestar dinheiro para o governo. E o Tesouro Selic, além de ser o investimento mais seguro do país, ele é um investimento que serve como referência para outros investimentos de renda fixa. O que eu quero dizer com isso? Quando você investe no Tesouro Selic, você vai receber exatamente então o retorno da taxa Selic atual. Se a Selic sobe, você tem uma rentabilidade maior. Se a Selic desce, você tem uma rentabilidade menor.
E essa Selic ela é revisada a cada 45 dias, em média, pelo Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, ou seja, pelo governo, ele vai avaliar se a Selic tem que subir ou descer a cada 45 dias. E hoje nós temos a taxa Selic em 13,75, então o Tesouro Selic vai entregar próximo a isso. E se essa é uma referência, se essa rentabilidade anual é uma referência, por que que você investiria em alguma outra opção, seja de algum banco ou seja emprestando dinheiro para alguma outra empresa, que pague menos do que isso, inclusive correndo um risco maior, ou até mesmo recebendo pouquíssimo a mais com um risco maior? Então, você sempre tem que olhar para outros investimentos para saber se ele é de fato um bom investimento ou não, olhando para o Tesouro Selic, porque sem correr nenhum risco, você recebe a rentabilidade da taxa Selic. Por que que você vai correr mais risco para ganhar pouca coisa a mais? E hoje nós temos duas opções de Tesouro Selic, uma que vence em 2025, a outra que vence em 2027. Diferente das outras opções do Tesouro Prefixado ou do IPCA, que tem títulos mais longos, esses são títulos mais curtos. E vamos supor que você invista no Tesouro 2025 R$100 todos os meses. É esse valor que você vai ter após esse período, lá no final, lá no vencimento. E já tem, essa aqui é uma calculadora do Tesouro Direto, que você consegue, ele compara, né, com outros investimentos, CDBs, fundo DI, poupança, tudo mais. E como faz para você investir na prática no Tesouro Selic? Esse vídeo aqui é na corretora da Nuinvest, que é a corretora do Nubank. Só que em qualquer corretora vai ser mais ou menos esse passo a passo. Então você vai buscar por renda fixa, tesouro e vai encontrar lá o Tesouro Selic 2025 e você pode investir a partir de R$125. Nessa corretora eu não tenho dinheiro, por estar dando essa mensagem, mas é esse passo a passo, você sempre vai ter que investir no mínimo esses 125 ou mais e ele vai dar a quantidade ali que você pode investir. E se você quiser investir todos os meses, basta ativar investir mensalmente essa chavinha. Em qualquer banco, em qualquer corretora, você vai ter essa opção para já deixar automatizado esse processo. Lembrando, invista por algum banco ou por alguma corretora que não cobre taxa de corretagem. A maioria delas hoje não cobra, ou seja, você não vai precisar pagar nada para investir no Tesouro Selic. Lembrando, o Tesouro Selic é um investimento com liquidez diária e você consegue resgatar em até um dia útil. Por isso que ele é um investimento adequado para você que está começando, para você que está construindo a sua reserva de emergência ou para você que quer fazer alguma coisa em algum período curto de tempo, né? Até um ano, por exemplo. E aí você não vai ter oscilação dessa grana e você vai ter exatamente o retorno da taxa Selic quando você quiser resgatar esse dinheiro. O segundo investimento são os CDBs, que é a sigla para Certificados de Depósito Bancário, ou seja, você vai emprestar dinheiro para algum banco, seja ele o Itaú, Bradesco, Banco Inter, Nubank, C6, independente, você vai emprestar dinheiro, um investimento onde você empresta o dinheiro para o banco, ele vai te remunerar, vai te pagar uns juros por isso, e é claro que ele vai utilizar esse dinheiro para outras coisas. Assim como o governo vai utilizar esse dinheiro que você investe lá no Tesouro Selic para financiar obras, para pagar a dívida pública, o banco também vai fazer esse dinheiro girar e ele vai ganhar dinheiro em cima do seu dinheiro. Então, se ele te paga, por exemplo, hoje, o retorno da taxa Selic, ele vai ganhar mais do que isso. E aí ele vai ter o spread, que é o que a gente chama do ganho do banco, né? Essa diferença do que ele ganha e do que ele paga de juros para você. E os CDBs são investimentos seguros para você começar a investir. E procure por CDBs que tenham liquidez diária, como é o caso do Tesouro Selic. Ou seja, se você precisar resgatar esse dinheiro, no máximo, em até um dia útil você consegue. Tem bancos que no mesmo dia, se você investiu hoje pela manhã, à noite, se você quiser resgatar esse dinheiro, seja final de semana, feriado ou dia útil, você consegue aplicar o resgatar. A maioria dos bancos tem isso, mas no máximo vai ser um dia útil que você vai conseguir ter essa grana de volta. Como que funciona o rendimento dos CDBs? Eles vão ser pós-fixados, igual o Tesouro Selic, só que quando a gente fala de investimentos bancários, eles vão ter um indicador de rentabilidade que é diferente, tem um nome que chama CDI. E muita gente faz confusão, né, de CDI para CDB. CDI é um indicador, é uma taxa, ou seja, é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa de juros que fica bem próxima à taxa Selic. Então, se hoje nós temos uma taxa Selic em 13,75, o CDI hoje é 13,65, é 0,10 abaixo do que a taxa Selic. É o que acontece na prática, né? É a média das taxas de juros que os bancos, quando emprestam dinheiro um para os outros, eles vão cobrar. E é isso que você deve buscar. Você sempre deve buscar um CDB que renda no mínimo 100% do CDI, ou seja, 13,65. Existem bancos que oferecem CDBs com liquidez diária pagando 90%, 80% do CDI. Nesse caso, não vale a pena. Então busque, como eu disse, se o
o Tesouro Selic é uma referência, você precisa ter um CDB que pague no mínimo 100% CDI, que vai ficar muito próximo do Tesouro Selic. E quando você investe em um CDB, você tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Ou seja, se o banco lá no vencimento, ou quando você pedir o resgate, por exemplo, ele não conseguir te pagar, se esse banco quebrar, e você vai acionar o FGC, que é uma espécie de seguro, e que garante até R$250 mil por CPF ou CNPJ por banco, por instituição financeira, com um limite global de R$1 milhão. Então, se você tem até R$250 mil no banco que você investiu no CDB, se ele não te pagar, o FGC vai entrar em ação, esse seguro vai te pagar e vai te devolver essa grana. Como é o caso dos títulos do governo, CDBs, você tem pós-fixados, que é o que eu recomendo nesse primeiro momento, que são atrelados ali ao CDI e buscando 100% do CDI, investimentos que paguem no mínimo 100% do CDI. Você tem CDBs que são atrelados ao IPCA, CDBs pré-fixados, mas nesse primeiro momento sugiro CDBs com liquidez diária. Esse vídeo aqui é eu investindo em um CDB do Banco Inter, que você consegue investir a partir de R$1. E eu investi exatamente R$1 para você ver. Então, você vê como que é muito fácil investir em um CDB. Hoje, a maioria dos bancos já pagam no mínimo 100% CDI. Até mesmo os bancões, então Itaú, Santander, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, a maioria deles já tem opções que pagam 100% CDI. No passado, eles pagavam 60%, 70% CDI. Eram bastante ruins. E aí é um papel importante que os bancos digitais, quando vieram com contas correntes remuneradas, que pagam lá também 100% do CDI, jogaram essa média para cima. E para que os clientes não tirassem o dinheiro e levassem para outros bancos, eles aumentaram e a maioria deles já paga, como é o caso, por exemplo, do Itaú, já paga 100% do CDI. E lembrando, pessoal, essas duas opções, Tesouro Selic e CDBs, são opções de liquidez diária que eu recomendo para você investir nesse primeiro momento, porque não vai ter oscilação de grana, seu dinheiro não vai ficar preso. Se você precisar desse dinheiro de volta em até um dia útil, você consegue. E a terceira opção para você investir é o Tesouro IPCA. Ele é mais um dos títulos que o governo oferece através da plataforma Tesouro Direto. E preste bem atenção para você entender a diferença do Tesouro IPCA para o Tesouro Selic, que é o investimento que eu trouxe aqui no primeiro momento. O Tesouro IPCA, ele tem essa sigla porque ele vai garantir o seu poder de compra, o seu investimento, o seu dinheiro, ele vai ser reajustado pela inflação. IPCA é a sigla para Indicador de Preços ao Consumidor Amplo. Esse indicador é um indicador oficial aqui do Brasil que vai medir a inflação, a média da inflação. E quando você investe no Tesouro IPCA, o que você está fazendo? Você está protegendo o seu dinheiro da inflação. Inclusive, você vai ter um ganho real. Porque, por exemplo, o Tesouro IPCA que vence em 2026, ele tem uma taxa de rentabilidade que é IPCA, ou seja, o retorno da inflação, mais 6,08. Isso no dia de hoje, eu estou gravando dia 8/12. E aí você vai ter lá no vencimento exatamente esse ganho real anual. Então todos os anos, vamos supor que a inflação até 2026 seja de 10% ao ano. Então todos os anos você vai ter 10%, ou seja, você vai ter essa correção da inflação, você vai garantir o seu poder de compra, mais 6,08 acima da inflação. Isso é o que a gente chama de ganho real. O seu dinheiro de fato vai se valorizar, não vai apenas corrigir a inflação. E aí dessa forma você de fato consegue ter um poder de compra aumentado, porque o seu dinheiro vai ter rendido mais do que a média de aumento dos preços das coisas. E aí você vai ter então o que a gente chama de ganho real e vai preservar o seu poder de compra. E para investir no Tesouro IPCA com pouco mais de R$32 você já consegue investir. E tem um detalhe muito importante que você precisa saber antes de investir no Tesouro IPCA, porque diferentemente do que acontece no Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro pré-fixado, eles contam com a marcação a mercado. O que é isso? Se você investiu no Tesouro IPCA, você comprou lá o título por R$1.000, só que passou-se 2 anos esse título, o mercado está precificando ele por R$800, ou seja, você está perdendo dinheiro. E se você pagou os mesmos R$1.000 e daqui 2 anos esse título está valendo R$1.200, você pode ganhar dinheiro. Ou seja, se você precisar resgatar antes do vencimento, porque o Tesouro IPCA, assim como o Tesouro Selic, você pode resgatar em até um dia útil também, só que se você resgata antes do vencimento, você pode ou ganhar dinheiro ou até mesmo perder dinheiro e resgatar até mesmo menos do que você investiu nessa modalidade. E eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir um vídeo onde eu falo sobre marcação a mercado para você entender na prática como funciona. Você pode tanto ganhar mais do que essa taxa de juros que eu te mostrei aqui como exemplo, ou até mesmo perder dinheiro se você resgatar antes do tempo. Se você levar até o vencimento, então esse Tesouro IPCA que vence em 2026, se você investir agora e só retirar lá em 2026, você vai ter exatamente o retorno contratado. E aqui eu também coloquei o mesmo exemplo. Se você